para finalizar aqui, vamos fazer um resumo da evolução em si, como é que começou, quais configurações tinha, para você ter uma ideia do quanto mudou e até pegar um pouquinho de tudo isso que a gente falou agora, né? Perfeito, vamos lá. A gente vai colocar aí na tela uma imagem e a gente vai falar exatamente das configurações. Se a gente pegar ali, por exemplo, o MC3090 que vocês estão olhando, e a gente fizer esse comparativo de evolução, a gente já começa a perceber ali que a gente mencionou. Ele é um equipamento de certa forma robusto e ergonômico. A gente vai usar como exemplo do gatilho, igual está na imagem. E ele tinha o seu processamento, sua memória, sua característica de bateria, o seu tamanho de tela, a vedação e o laser. A gente não coloca exatamente o laser nos termos técnicos que eles associam uma numeração, mas ele também teve a sua evolução constante. E a quantidade de tombos que é feito para poder definir a resistência do equipamento. Sim. Então, se a gente falar do 3090, que é o primeiro modelo ali lançado, vamos dizer assim, a gente já tem uma boa evolução para o próximo. Algumas coisas, características físicas permanecem, né? A gente visualmente consegue notar isso. Então, peso é o mesmo, ambos têm 509 gramas. Parece uma coisinha besta, mas o peso é bastante importante. É uma coisa que a gente, toda a operação de grande porte deveria considerar. O desgaste é maior, a produtividade também. Cansaço, né? Cansa, pode gerar até doença, na verdade. Aquela doença ULER, né? Repetitivo, isso acontece bastante. Mas de certa forma ainda, com toda a característica do equipamento, é um equipamento considerado leve, bom e ergonômico. Então tá num peso bacana. Tem quantas gramas? 509 gramas o GAN. O GAN. Legal. Então os dois, tanto o 3090 quanto o 31, mesmo peso. Tá? Ambos, como tem a mesma ergonomia ali, o mesmo design físico, então ambos são robustos e ergonômicos do mesmo jeito. Comparado à primeira versão, ele já é no processamento 1,2 vezes mais rápido. Ou seja, eu estou dizendo que eu tenho um equipamento 1,2 a mais em questão de processamento. Então, eu gosto até de usar uma analogia legal de produção, que eu acho que exemplifica muito bem. Se você tem hoje uma esteira e você está produzindo, você coloca lá a matéria-prima. Então, quando a gente compara o processamento do coletor, eu estou dizendo que essa esteira, enquanto o outro fazia um produto com a matéria-prima que eu coloquei, o atual vai fazer o mesmo mais 1,2, ou seja, vai sair no mesmo tempo. Legal. E aí quando a gente desce um pouquinho na memória, eu falei que a memória RAM, que é muito importante, a gente está dizendo que a gente tem uma capacidade de armazenamento temporário, onde você vai conseguir colocar uma determinada tarefa para ser executada, considerando o seu nível de processamento, vai realizar ela com aquilo. Então, quando eu tenho uma amplitude maior, uma capacidade maior, eu consigo colocar mais produtos ali, mais matéria-prima. Então, eu consigo, por exemplo, comparado à versão anterior, eu consigo 4 vezes mais matéria-prima processando 1,2 vezes mais rápido. Já é um ganho sensacional. E com o mesmo operador. Com o mesmo operador. E aí tamanho de tela e outras coisas entram em outras circunstâncias. Legal. Então, na analogia em si, com essa esteira de produção, a gente já entende que esse equipamento, na mesma situação, consegue ser mais produtivo. Ou seja, se você entregava uma mercadoria, você vai conseguir entregar mais no mesmo tempo. E assim sucessivamente. Então a gente tem ali, num comparativo de processamento, eu já exemplifiquei. Na parte de memória, ele tem um pouquinho mais, dá 9% a mais de autonomia comparado à versão anterior. Que dá uma média de 8,72
8 horas,72 de uso do equipamento com essa capacidade de bateria. Houve uma evolução na capacidade de bateria também. Houve, o antigo tinha 4.400 e aí o atual foi para 4.800, ele representa 9% a mais de autonomia, que dá esses 72. Ah, legal. Tem 7.2 minutinhos a mais ali do que a versão anterior. A vedação continua a mesma, ele é totalmente protegido contra poeira e também respingos de água. IP54, né? 54, para não ser cansativo, isso segue por todas até a última versão, que é o 33, não mudou. A parte do laser é o que eu falei. Na versão do 3090, a gente já tinha um DI 2D, uma capacidade mais limitada. O laser não tinha a capacidade de decodificação com a mesma velocidade que é feita atualmente. Sim. Isso também, embora não dê para demonstrar aqui, né, de uma diferença para outra, mas pode considerar que houve o laser atual, você consegue, do 3190, consegue fazer uma decodificação do código mais rápido e melhor do que comparado ao 3090. Sim, com certeza. Outra analogia boa para se usar aqui é a câmera. A câmera sofreu alterações e mutações, então a câmera de hoje, do celular, por exemplo, não é a mesma do Motorola V3, que era o top da época, né? Exatamente. Então é basicamente essa mesma analogia. E a parte de queda, que é a resistência do equipamento, ambos 1 metro e 1.2, né, de tombo. Eles sofreram 2.000 tombos de 1 metro, e aí o datasheet constata que, em média, essa altura seria a altura em que o equipamento, se cair, muito provavelmente não vai quebrar. É uma altura de operação normal, né? Ali, geralmente o pessoal com ele na mão é mais ou menos essa distância, né? Sim, É 1 metro e... 1,20 metro, né? 1,20 m é mais ou menos ele com a pessoa com o equipamento na mão. Exatamente. Outra, tem a empilhadeira também, né? Às vezes se usa na empilhadeira e ela muda um pouquinho essa questão, mas também não quer dizer que caiu de cima da empilhadeira, que tem um pouco mais de 1,20 m às vezes, que vai quebrar. E também não quer dizer que se cair de 1 metro também pode ser que não quebre. Pode acontecer, depende de onde vai cair, como caiu, né? Então é feito esse datasheet e o pessoal, eu não gosto de fazer isso, mas o pessoal às vezes está demonstrando e joga aí no chão e fala, pô, vai quebrar, porque foi dito aqui que isso não vai acontecer. Eu não faria isso. Mas de fato, como eles fazem os testes, é a mesma coisa do carro também, mano. Hoje eu tô gostando de falar de carro, né? Mas é uma excelente analogia, né? Porque é um bem durável e requer um investimento razoável, né? Sim, mas o ponto do carro é importante porque é justamente isso. Como é que se categoriza que um carro, por exemplo, tem 5 estrelas de segurança? Eles fazem teste, mas não quer dizer que tem 5 estrelas que você vai lá bater seu carro para constar o carro. Você vai querer fazer teste, né? É uma situação que não uma garantia que te deixa tranquilo, mas você não vai testar. Se acontecer, tudo bem, mas... né? É uma percepção, né? E aí nos próximos aí segue o mesmo preceito. Então se a gente fala do processamento comparado ao 3090, a primeira versão, 3290 para 3090, a gente já tem 1.9 vezes mais processamento e tem 16 vezes mais memória. A bateria continua a mesma e a tela também. IP e vedação a mesma coisa. O laser já mudou um pouquinho. A gente já tem uma evolução bacana pro laser. Queda a mesma coisa, 1,20 m também. E aí é o que a gente citou, já tem um Android, né, foi lançado com as versões de Windows 7.0, o Windows Mobile 6.5 e também a versão 4.4 KitKat Android. Não ficou muito acessível, não teve muito tempo, até porque pelo design, pela forma que foi feito, o tamanho da tela, ele não foi tão intuitivo. Então... Sim, é uma boa observação que você está fazendo. Quando a gente ia usar, ficava meio ruim para usar. Ficava pequenininho, ainda mais quando você ia usar o Chrome, né? Então ele ficava pequenininho as letras, então não teve uma boa aceitação. Então justamente por isso ficou pouco tempo e logo entrou o 33, que é o sucessor. E aí ele também é um equipamento robusto e ergonômico. E aí comparado à primeira versão, ele é 3,4 vezes
mais processamento do que o MC3090. Então, para você ver, né? É a mesma coisa. O computador que você tinha antigamente, você acessava o seu Orkut, o MSN, era um computador que na época era muito bom, mas com a evolução da tecnologia, não tem como você se sustentar com a mesma configuração de equipamento, você precisa evoluir. E é o que aconteceu com o MC33, considerando as atualizações do mercado, o uso, a forma de você fazer as coisas, esse equipamento se tornou um equipamento com maior processamento, justamente para que você consiga desfrutar dessas benfeitorias. Possibilidades, né? Possibilidades inúmeras, viu? Porque a gente falar que o Android tá bacana para essa parte de enterprise. Memória. Cara, memória a gente tá falando que é 64 vezes. A capacidade de memória é 64 vezes maior do que a primeira versão lá, cara. Então o que você fazia em um determinado tempo, isso aumentou consideravelmente, mais de 50 vezes. Exatamente. Se a gente usar a mesma analogia da esteira de produção, eu estou dizendo que eu consigo colocar 64 vezes mais matéria-prima na minha esteira comparado à primeira esteira, e eu consigo processar isso 3,4 vezes mais rápido do que a primeira versão do equipamento. Excelente. Isso quer dizer que é muito mais produtividade. Sim.